aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula de mercado financeiro. Nessa aula nós vamos falar sobre o tema ações, o que é uma ação, quais são suas finalidades. Então, vamos ao tema da nossa aula. Então, definição de ações, aqui na nossa apostila nós vamos ver que ações ela constituem títulos representativos de menor fração de capital social de uma empresa. Então, se numa questão de prova, ou até numa conceituação, nós vamos perguntar o que é uma ação, a ação nada mais é do que a menor porção do capital social de uma empresa. Tá? O que é um acionista? E aí eu tenho que entender qual é a percepção do significado acionista. Acionista não é um credor, não é uma pessoa com qual a companhia tem uma dívida, mas é um coproprietário. Tá? Então aqui eu tenho duas informações. Uma, não é um credor da companhia, e outra, dizendo que ele é um coproprietário com direito à participação em seus resultados. E lá na frente nós vamos ver que existem duas espécies de ações, tá? Uma com resultado administrativo, outra que produz também resultado econômico. Nós vamos detalhar lá na frente quando a gente entrar nesse assunto, ok? As ações podem ser mantidas sob a forma física, e aí eu trago para vocês a forma física de cautelas ou certificados, tá? Que comprova a existência ou posse de certas quantidades de ações. Ou também pode ser do tipo escritural, que dispensam a sua emissão física, mantendo controle de ações em contas de depósito em nome de seus titulares em uma instituição depositária. Tá? É o que acontece basicamente no Brasil. Tá? As ações normalmente são escriturais. Uma ação não tem prazo de resgate. Então, na hora que a gente compra uma determinada ação, não existe ali pré-definido. Você tem que resgatar essa ação até determinado prazo. Tá? Ela é convertida em dinheiro a qualquer momento, mediante negociação no mercado. Então, eu sou dono de uma ação. Se eu quiser vender essa ação nesse exato momento, eu consigo vender. Ou se eu quiser vender daqui a 10 anos, eu consigo vender também. Tá? O investidor pode sempre desejar alterar sua participação acionária, desfazendo de títulos possuidores ou mesmo valendo as ações de uma empresa adquirindo outra, ou seja, fazer como se fosse uma troca, tá, de ações. A sociedade anônima emitente de ações pode ser de dois tipos. É interessante a gente classificar e cientificar muito bem esses dois tipos de sociedade anônima. Por quê? Porque existem as abertas e as fechadas. Então, existe essa classificação. As sociedades anônimas podem ser abertas ou podem ser fechadas. Quando que ela é aberta? Quando é distribuída entre o número mínimo de acionistas, podendo ser negociada na Bolsa de Valores. Tá? Então, quando existe o número mínimo de acionistas, podendo ser negociado na Bolsa de Valores. Ok? Já a companhia fechada, bom, eu vou aqui passar até uma outra cor, uma fechada, para não confundir. Olha, já as fechadas, tá, são tipicamente empresas familiares com circulação de suas ações restrita ao grupo identificado de investidores. Ou seja, ela não é aberta ao público, é somente aqueles convidados. Então, por exemplo, as sociedades anônimas de grandes empresários, às vezes, é aberta somente para a adesão da família, tá? Ou de amigos próximos, algo do tipo. Então, é também chamado, tá, de companhias tipicamente empresas familiares. E aí nós vamos ter dois tipos de ações. Tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Quais são os dois tipos?
são ordinárias e preferenciais. Tá? Então vamos lá. Ordinária e preferenciais. Eu vou deixar a ordinária de amarelo, tá? Para a gente. A preferencial não vou marcar não. Para a gente anotar aqui embaixo. Ordinárias são as que comandam a assembleia de acionistas de uma empresa, conferindo ao seu titular o direito ao voto. Tá? Então, o dono, tá? O possuidor, tá? Proprietário de uma ação ordinária, ele tem direito ao voto na companhia. Tá bom? Os acionistas ordinários podem eleger, podem destituir os membros da diretoria e do conselho fiscal da companhia, decidir sobre o destino dos lucros, reformar o estatuto social, autorizar as emissões de debêntures, aumento de capital social e votar em contas patrimoniais. Tá bom? Então, essas enumerações aqui, ó, é muito interessante e vale a pena a gente prestar atenção nisso. Ok? Vamos lá. Aí alguma pessoa pode me perguntar, aí, como que é a votação? Então, cada ação ordinária equivale a um voto. Por isso que a gente vê que o detentor, às vezes, de grande parte das ações, é chamado ali de acionista majoritário, porque tem direito a vários votos, porque ele tem um grande percentual de aquisição dessas ações. O poder da decisão concentra-se no investidor, que tem a maior quantidade de ações, esse aí é chamado acionista majoritário. Sociedade que detém as suas ações ordinárias concentradas na mão de um número reduzido de investidores, tem seu controle bastante identificado, ou seja, quando as ações estão na mão de pequenos investidores, tá? De um número reduzido, na verdade, de investidores, concentra-se ali a maioria, a gente sabe, tá? Normalmente, qual a direção que esses acionistas, qual o rumo que eles costumam seguir, tá? E aí, dificulta as livres negociações de mercado e os movimentos de preço. Por quê? Porque eles detêm aquela regulação. Quando está na mão, tá, de várias pessoas, muito espalhado, o controle das ações, ou seja, maior pulverização das ações, permite os investidores menor participação acionária, assumam o controle da empresa, ou seja, qualquer um, basicamente, que tenha, às vezes, uma influência, que consiga agregar outros votos na empresa, ele pode assumir. Por quê? Porque não existe aquele acionista majoritário que detém um percentual muito grande, ou seja, então, aí fica muito na política de relacionamento da empresa, tá? Incentivando uma maior participação do capital votante. À medida que o mercado de capitais se desenvolve, aumenta a quantidade de acionistas com maior participação das ações entre os investidores, exigindo-se menor concentração de capital votante para exercer o seu controle acionário da empresa, ou seja, como uma empresa vai se desenvolvendo, seu capital está totalmente pulverizado, o que acontece? Ela chama muita atenção de grandes investidores. E grandes investidores vão lá e tentam comprar grande parte das ações para obter o quê? O controle dessa empresa. E aí ela fica numa menor concentração desse capital votante. Tá bom? E aí nós vamos falar de outro tipo de ação. Tá? Vou falar para vocês agora das ações preferenciais. Tá? A princípio, tá? As ações preferenciais não atribuem direito ao voto, tá bom? Mas eu vou marcar aqui de vermelho por quê, pessoal? Por quê? Porque aqui embaixo vai ter uma observação muito interessante. Se estiver previsto no estatuto da companhia que as ações preferenciais podem ter direito ao voto, elas terão direito ao voto. Então pode
ter uma previsão estatutária de que o acionista preferencial dessa companhia específica tem direito a voto, mas somente se estiver previsto no estatuto. Ok? Então, muito interessante essa observação aqui. Tá? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. E aí eu continuo. Tá? Porém, certas conferências preferenciais são prioridade. Então, o que é prioridade? O nome preferencial vem de prioridade. A prioridade está aqui, no recebimento de dividendos, geralmente percentual mais elevado que o valor das ações ordinárias. Prioridade do reembolso de capital. Na hipótese de dissolução da empresa. A empresa vai ser dissolvida, quem recebe primeiro é o acionista preferencial. Então, para o acionista preferencial, ele não tem preferência em votação. Muitas vezes a empresa nem vai permitir isso. Tá? Só é permitido se é previsto no estatuto. Tá bom? Mas o acionista preferencial, ele tem ali certa preferência onde? No lucro. O lucro é mais importante que o controle da companhia. Ok? Basicamente isso. Se uma companhia também passa 3 anos consecutivos sem distribuir dividendos preferenciais, essas ações adquirem direito a voto. Bom, então, tem outra situação, que é essa aqui, tá? Que também dá direito a voto. Então, uma outra regrinha também. 3 anos sem distribuir, consecutivos, sem distribuir, tá? Dividendos preferenciais também tornam as ações preferenciais com direito a voto. Então, esses acionistas têm direito a voto. As ações preferenciais são mais atraentes em pequenos mercados, onde não existe uma maior diluição de capital votante ordinário, caindo o interesse, tá, por esses valores conforme o mercado cresce, tornando-se mais disputado o controle de uma empresa. O que eu falei, quanto mais competitiva a empresa, maior a prioridade ali das ações preferenciais. Não, preferenciais não, ordinárias. Tá? E menor ali das ações preferenciais. Em qualquer decisão de investimentos em ações, deve ser analisado o estatuto da companhia. Então, isso aqui é interessante, porque a decisão de investimento em ações, é interessante que esse estatuto seja analisado, tá? Sobre a principal forma de distribuição de dividendos ao capital preferencial ordinário, tipos de ações preferenciais e direitos previstos. Tá? Então, é interessante sempre visualizar o que? O estatuto da companhia. Ok? E aí a gente parte para um outro debate. Formas de circulação de ações. Tá? Como que essas ações podem ser circuladas? Então, nós temos aqui, quanto à forma de circulação, as ações podem ser nominativas endossáveis e escriturais. Ok? Basicamente, essas 3 classificações. Tá? Quando que nós vamos ter cada uma? A nominativa é aquela ação, tá, representada por quê? Por cautela, que traz o nome do investidor. Então, ou seja, tem um cartãozinho, tá, que traz o nome do investidor e é registrado no livro de ações nominativas. Sua transferência se dá mediante a entrega da cautela e a averbação do nome titular nesse livro, conferindo direito acionista. Ou seja, se eu sou proprietário de uma ação nominativa, tá? Quando
eu vender essa ação nominativa, vou passar essa cautela para outra pessoa e vou fazer a verbação no nome desse novo titular. O novo titular tem que fazer a verbação no livro. Tá? Já as nominativas endossáveis, como que se dá? Registra somente o nome do primeiro acionista, sendo transferência de titularidade processada mediante o endosso da própria cautela. Ou seja, eu tenho a cautela e eu endosso ali na própria cautela que eu estou transferindo para João, para Maria, para José. Ok? E aí temos também as ações nominativas sem suas respectivas cautelas. Não existe cautela, são chamadas escriturais. Tá? E aí isso é registrado no livro de ações escriturais. Tá? Então não existe cautela. Ok? Rendimento das ações e risco. Vamos lá. Mais um fato aqui que nós podemos falar e tem bastante assunto interessante que conta os rendimentos das ações e risco. Essencialmente, a ação oferece duas formas de rendimento aos investidores. Então, vou tracejar aqui duas formas de rendimento. Tá? Uma é o dividendo de preço do mercado. Tá bom? Deixa eu ver. E aí nós vamos falar sobre esse dividendo. Tá? O que é o dividendo? É a distribuição de lucros oferido pela empresa aos seus acionistas. Então, se cair numa prova, o que é o conceito de dividendos? Dividendo nada mais é do que representação de distribuição de lucros oferidos pela empresa aos seus acionistas, sendo normalmente pago em dinheiro. Bom, basicamente isso. Então, esse conceito aqui a gente não pode perder, porque é interessante. Tá? É essencial aqui nessa aula. A decisão de uma política de dividendos envolve basicamente uma decisão sobre o lucro líquido da empresa. Retê-lo visando o reinvestimento em sua própria atividade e distribuindo sob forma de dividendo em dinheiro acionista. Ou seja, nós tivemos um determinado lucro. A política da empresa pode definir esse lucro para duas coisas: para reinvestimento, aplicação na própria empresa, ou para dividendos. Tá? Basicamente isso. O investimento em ações envolve certo grau de risco, não existe um risco, com relação às oscilações de cotações de mercado. A compensação desse risco deve ocorrer na remuneração oferecida pelo papel, sendo mais elevada quanto maior for o risco. Bom, então, normalmente, aquilo que tende a render mais ou tende a perder mais tem um grau de risco maior, ou seja, tem grande oscilação. Tá? Então, se eu pego uma determinada ação, vou analisar o gráfico dela, só que serve apenas para exemplificação. O preço médio, vamos dizer que está aqui, preço médio dessa ação nesse determinado momento. Se a oscilação dela é muito grande, eu digo que tem grande risco, porque você pode ganhar muito, mas pode perder muito. Tá bom? Agora, se eu tenho uma outra ação, esse aqui é o preço médio dela nesse momento, que tem esse tipo de oscilação, eu já digo que o risco dela é menor do que a de cima. Tá? Então, aqui a gente consegue fazer uma comparação. Tá bom? Então, a maior remuneração oferecida é quando a gente tem maior risco. E aqui, ó, a menor remuneração oferecida é com menor risco. Tá? Pode-se identificar dois grandes tipos de risco de investimento em ações: o risco da empresa
captadores de recursos e o risco de mercado. Bom, o risco da empresa pode ser... deixa eu alterar aqui. Primeiro. O risco da empresa pode ser significado por risco econômico, que é inerente à própria atividade da empresa e características do mercado que ela opera, tá? Ou seja, o risco daquela empresa quebrar, ou aquele mercado ali ficar saturado. Tá? O risco financeiro, que é associado ao endividamento da empresa, ou seja, a empresa pega muito financiamento, tem muito capital terceiro ali ligado a ela, e ela não consegue produzir a ponto de pagar esse capital terceiro, porque quando ela pega emprestado capital terceiro, existe certo juros em cima desse capital terceiro, normalmente uma promessa aí em cima desse pagamento, e ela tem que se manter referente a isso. Tá? Ou seja, a capacidade da empresa liquidar seus compromissos financeiros, porque normalmente esses compromissos têm prazo, e aí ela tem que, durante o tempo, gerar determinada receita para poder fazer esses pagamentos. Basicamente, aqui termina a nossa aula. Então, referente a risco, temos essas duas situações, tá? O risco econômico, tá? Que é o risco da empresa, e o risco do mercado, tá bom? Basicamente isso. E aí a gente para a nossa aula por aqui. Aguardo cada um de vocês numa próxima aula.